Sabe aquela frase que, tipo, funciona como um escudo universal em qualquer discussão? Não julgueis para que não sejais julgados. É quase um salvo-conduto, né? Uma maneira educada de dizer cada um no seu quadrado. Essa passagem de Mateus 7,1 é, sem dúvida, uma das mais conhecidas da Bíblia. E segundo o material em que a gente mergulhou hoje, talvez seja uma das mais radicalmente mal interpretadas. O que eu achei mais fascinante logo de cara é a atenção que o material aponta, porque no mesmo sermão, pouquíssimos versículos depois de dizer não julgue, Jesus vira e fala, cuidado com os falsos profetas. Uhum. E ainda os descreve como lobos em pele de ovelha. E aí fica a pergunta, como é que se faz isso? Como a gente pode identificar um lobo disfarçado sem fazer, bem, um julgamento? Parece uma contradição gritante. Exatamente. E é nesse paradoxo que a nossa análise de hoje se aprofunda. A fonte que estamos explorando é um roteiro que defende uma tese bem específica, a de que a mensagem central não é uma proibição absoluta do julgamento, mas sim uma condenação feroz da hipocrisia. A nossa missão aqui é desdobrar essa linha de raciocínio, explorar os argumentos e as evidências bíblicas que sustentam essa ideia, sem tomar partido, apenas apresentando a lógica por trás da interpretação. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo epicentro da questão. O roteiro nos joga direto em Mateus 7, versículos 1 e 2. A frase todo mundo conhece. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas o ponto crucial, segundo o argumento, não está nessa frase isolada, mas no que vem logo em seguida. A famosa e poderosa analogia da trave no olho. A imagem é muito forte, né? Muito. Jesus pergunta, por que você repara no cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? É quase cômico se não fosse tão sério. E o material que analisamos bate muito nessa tecla. A ordem de Jesus não é, finja que não existe um cisco no olho do seu irmão. Não mesmo. A instrução é outra, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A sequência dos atos parece ser a chave de tudo. E o que é interessante nessa abordagem é a mudança de foco. A questão deixa de ser o ato de avaliar em si e passa a ser a condição de quem avalia. Certo. De apontar o errinho do outro, o cisco. O argumento, portanto, é que a passagem estabelece um pré-requisito para qualquer tipo de correção ou avaliação. Um autoexame honesto e rigoroso. É engraçado como é fácil ver o cisco dos outros. Pois é. Outro dia eu estava reclamando que um amigo vive atrasado e na mesma tarde eu perdi completamente a hora para um compromisso. A gente esquece da nossa própria trave o tempo todo. Mas, seguindo a lógica da fonte, depois de tirar a trave, a pessoa está não apenas apta, mas é até encorajada a ajudar o outro com o cisco. Exatamente. O objetivo final não seria a condenação, mas a restauração. Você só pode ajudar a curar a visão do outro quando a sua própria visão está clara. Faz sentido. Se você tem uma trave no olho, sua perspectiva está distorcida. Seu julgamento é falho. Portanto, a proibição seria contra um tipo específico de julgamento, o que é feito de um lugar de superioridade moral e hipocrisia, não contra toda e qualquer forma de discernimento. Espera um pouco, então. Se a questão é hipocrisia, isso me leva de volta àquela tensão que a gente falou no início. Porque se o problema não é julgar, mas como julgar, a outra parte do sermão começa a fazer mais sentido. Mas ainda assim, parece um pulo muito grande. Em um momento, Jesus diz, cuidado com seu próprio olho. E logo depois manda a gente sair por aí avaliando todo mundo para ver se são lobos. Como é que a fonte concilia essas duas coisas que parecem se anular? Então, a conciliação proposta no material vem através de outra fala de Jesus, que funciona como uma espécie de chave de interpretação. Vem do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, onde Jesus diz de forma explícita: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A ideia aqui é que Jesus não está se contradizendo. Ele estaria, na verdade, contrastando dois tipos de julgamento. Reta justiça. Mas isso não é um conceito perigosamente vago? Quem define o que é a reta justiça? A minha ou a sua? A fonte aborda o risco de as pessoas usarem essa ideia para justificar seus próprios preconceitos disfarçados de um julgamento justo. Essa é uma pergunta crucial e a fonte lida com ela ao manter a análise dentro do próprio sistema de pensamento bíblico.
Dentro desse contexto, a reta justiça não é um padrão subjetivo, pessoal. É um padrão objetivo, que seria a própria palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Certo. Pará-los com esse padrão externo e consistente. Entendi. Então, ao alertar sobre os lobos, Jesus estaria dizendo: não se deixem enganar pela aparência de ovelha. Avaliem os frutos, as ações, e comparem com o padrão que eu ensinei. Um exige o outro. Para obedecer ao comando de identificar os lobos, é preciso aplicar o princípio de julgar com reta justiça. Ok. Então a fonte estabelece essa distinção com base nos próprios ensinamentos de Jesus. Mas isso se sustentou? Quero dizer, os apóstolos que vieram depois, eles entenderam a mensagem dessa forma? Ou essa é uma interpretação mais moderna? A argumentação do roteiro é que essa linha de pensamento é perfeitamente consistente com o que os apóstolos escreveram. O material cita uma série de exemplos. Paulo, em 1 Tessalonicenses, instrui a comunidade a examinar tudo e reter o que é bom. O apóstolo João, em sua primeira carta, diz para não crer em qualquer espírito, mas provar se os espíritos procedem de Deus. Tanto examinar quanto provar são verbos que implicam um processo ativo de análise, de discernimento, de julgamento. Não é uma aceitação passiva. E tem um ponto em particular que o roteiro destaca como sendo ainda mais forte, certo? Algo de Paulo aos Coríntios. Sim, e é um argumento bem poderoso. Em 1 Coríntios, Paulo primeiro faz algo interessante. Ele se submete ao julgamento da igreja, dizendo: julgai vós mesmos o que eu digo. Ele não se coloca num pedestal. Exato. Mas o clímax do argumento vem no capítulo 6, onde ele repreende os cristãos por levarem suas disputas para tribunais seculares. E ele solta duas perguntas retóricas que são assim, de cair o queixo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Essa parte de julgar anjos sempre me pareceu uma das ideias mais estranhas e grandiosas da Bíblia. É, né? É quase ficção científica. A fonte explica o que isso significaria na prática ou é mais um ponto retórico de Paulo para chacoalhar os coríntios? É principalmente um ponto retórico, um argumento do maior para o menor. A lógica que o material apresenta é a seguinte: se o destino final dos cristãos na teologia paulina envolve uma responsabilidade tão imensa a ponto de participar do julgamento do mundo e de seres celestiais, faria algum sentido que eles fossem completamente proibidos de exercer discernimento e julgar questões morais e doutrinárias muito menores dentro da sua própria comunidade aqui e agora. Não faria sentido nenhum. Seria como treinar um juiz da Suprema Corte e proibir-o de arbitrar uma partida de futebol de bairro. A inconsistência seria enorme. Certo, a construção teórica é robusta. Mas isso tudo ainda pode parecer um pouco abstrato. Como é que esse julgamento justo se parece na vida real? A fonte nos dá exemplos concretos? Sim, e essa é a parte em que a teoria encontra a prática. O roteiro traz dois exemplos muito fortes do Novo Testamento. O primeiro é um confronto direto entre os dois maiores apóstolos, Paulo e Pedro, relatado na carta aos Gálatas. Paulo conta que resistiu a Pedro face a face na frente de toda a comunidade. E qual era o problema? A hipocrisia de Pedro. Ele comia com os cristãos não-judeus, os gentios, mas quando um grupo mais legalista de Jerusalém chegou, ele se afastou, com medo da crítica. Paulo viu isso não como uma questão de preferência pessoal, mas como uma traição à verdade do Evangelho, que prega a unidade entre judeus e gentios. E o confronto foi público. A fonte usa isso para mostrar que, para Paulo, a verdade e a integridade da comunidade eram mais importantes que a harmonia superficial ou a hierarquia. Entendi. Foi um ato de julgamento e correção extremamente duro, mas feito, segundo Paulo, por amor à verdade. Um apóstolo julgando publicamente o outro, isso é bem intenso. E o segundo exemplo? O material diz que é ainda mais impactante. Sim, o segundo exemplo é o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. O capítulo inteiro é essencialmente Jesus julgando de forma implacável os fariseus e os mestres da lei. É verdade. As palavras que ele usa são de uma dureza impressionante. Ele os chama de guias cegos, hipócritas, serpentes e raça de víboras. Ele os compara a sepulcros caiados,
bonitos e brancos por fora, mas por dentro cheio de ossos e podridão. É uma linguagem que choca, vindo da mesma pessoa que disse amai os vossos inimigos. Como a fonte explica essa aparente contradição? Bem, a perspectiva apresentada é que esse julgamento severíssimo não foi feito por ódio ou maldade pessoal, mas como ato de proteção. Proteção. Sim. Jesus via esses líderes como pessoas que estavam colocando fardos pesados sobre o povo e, pior, fechando a porta do reino dos céus para eles. O julgamento dele, então, seria como o de um médico que diagnostica um câncer de forma dura e direta. Não para ofender o paciente, mas para alertá-lo do perigo mortal e da necessidade de um tratamento radical. Certo. Se a proibição de julgar fosse absoluta, esse capítulo inteiro, um dos discursos mais longos de Jesus registrados, simplesmente não faria sentido. Entendi. Então, amarrando tudo isso, a análise da nossa fonte basicamente redefine o que não julguei significa. Não é um chamado à indiferença ou ao silêncio, mas um ataque direto ao julgamento hipócrita, superficial e condenatório. Exatamente. A proposta é que a Bíblia, como um todo, não proíbe o ato de avaliar, discernir ou corrigir. Pelo contrário, ela encorajaria e até ordenaria esse tipo de avaliação, desde que feita sob critérios específicos, baseada na reta justiça, com um coração humilde, depois de um autoexame rigoroso. E sempre com o objetivo final de restaurar a pessoa ou proteger a comunidade. O roteiro conclui com uma ideia bem provocadora. Em certas situações, o silêncio diante do erro ou do engano não seria uma virtude, mas uma forma de cumplicidade. E o mais interessante é como o próprio material termina pedindo para o leitor julgar o que acabou de ler, usando as escrituras como critério. É uma forma de praticar a própria tese. Sim, e isso nos deixa com uma reflexão final que vai um pouco além do que foi apresentado. Se o padrão para um julgamento correto é a reta justiça, ou seja, um padrão externo a nós, isso significa que a própria régua que usamos para medir o mundo precisa ser constantemente examinada. Certo. Talvez a questão mais profunda que essa discussão levanta não seja apenas se devemos julgar, ou mesmo como devemos julgar. A pergunta mais desafiadora talvez seja: qual é a régua que estamos usando para avaliar a realidade ao nosso redor? E mais importante, estamos dispostos a aplicar essa mesma régua com o mesmo rigor primeiro a nós mesmos?